caros alunos, caras alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje de História. Bom, na aula de hoje, gente, nós iremos fazer uma espécie de revisão de todos os conteúdos ou dos principais conteúdos que estarão disponíveis na avaliação de vocês. Logo mais nós já estaremos fazendo a nossa avaliação bimestral e nós iremos fazer na aula de hoje um apanhado dos principais conteúdos que estarão na avaliação de vocês, como uma ferramenta para relembrar alguns conteúdos que vocês porventura tenham esquecido, ou tentar entender alguns conteúdos que vocês possam ter dúvidas sobre o que significa, o que aconteceu, algum evento histórico que aconteceu, ok? Então peguem o caderno de vocês, peguem o livro de atividades, o livro didático, porque nós iremos utilizar todos eles, ok? Sejam muito bem-vindos então à nossa aula de revisão da disciplina de História. Caros alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje que é um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Nós vamos fazer hoje uma pequena revisão de todos os conteúdos que nós chegamos a ver nas aulas anteriores no nosso bimestre, ok? Já avisando a nossa avaliação, que será em alguns dias. E nós vamos pegar aqui agora nessa aula algumas partes que são importantes para a compreensão e que vão auxiliar vocês na questão de responder, ajudar vocês a encontrar respostas para algumas questões, sejam elas questões objetivas ou questões subjetivas da avaliação que vocês irão fazer, ok? Um breve resumo dos conteúdos que irão estar na avaliação de vocês, e esses conteúdos vocês também irão receber nos comunicados da escola. Basicamente, dos 5 capítulos que nós vimos, 4 estarão de alguma maneira ou de outra na avaliação de vocês, ok? Os capítulos 20, 21, 22 e 23, ok? A colonização europeia na América, a colonização portuguesa, né, já um destaque mais específico, a questão do Brasil colonial, como que se deu a sociedade açucareira, e a questão do antigo regime, ok? Se vocês observarem, o iluminismo ele não entra nesse conteúdo por conta de nós já termos trabalhado o capítulo sobre o iluminismo em relação ao trabalho bimestral que vocês estão fazendo, que também irão entregar nos próximos dias. Tudo bem? Vamos então dar início ao nosso conteúdo. Nós vamos observar como que se deu a colonização portuguesa, a colonização europeia no continente americano, né? A marca principal, o objetivo principal era a busca por novos mercados, a busca por novas regiões que seria possível, vamos dizer assim, a exploração de recursos, principalmente recursos minerais, ouro, prata, entre outras vamos dizer, matérias que eram muito úteis e muito valiosas para o continente europeu, né? E de meados do século XIV, século XV, já haviam grandes expedições marítimas realizadas por algumas das grandes nações europeias, com destaque principal e destaque especial para a Europa, né? Ali no caso de Portugal e de Espanha, que foram os pioneiros nos processos de exploração. Portugal, vamos dizer que foi o principal nesse caso, por conta das grandes expedições que eles fizeram num objetivo de encontrar uma rota que fosse mais vantajosa para eles de acesso às Índias, né? Já que o acesso tradicional era bastante caro para eles manterem, e eles não tinham lucro algum nesse sentido, né? Portugal então inicia seu processo de navegação no início do século XIV, depois do século XV, e acaba conseguindo então a tão sonhada rota de acesso às Índias. Ele acaba contornando ali a região do Cabo da Boa Esperança e chegando nas Índias lá por meados de 1498, 1499, né? Só que nesse meio do caminho, o navegador italiano a serviço da Espanha, que era Cristóvão Colombo, ele acaba encontrando um novo continente, né? Ele acaba descobrindo em 1492 o continente americano, e isso inaugura o processo de exploração desse novo continente.
seja por portugueses, por espanhóis, por ingleses e até mesmo franceses e alguns holandeses, acabam por, ao longo dos outros séculos, explorar o continente americano, né? E nós vimos nas nossas aulas que cada país, cada reino tinha seu estilo de colonização no continente. Por exemplo, os ingleses eles tinham um método de povoamento, já que eles queriam desenvolver a região para que assim ela pudesse pegar os seus lucros, né? Por exemplo, a região ali das 13 colônias foi uma região altamente povoada, acabando assim por desenvolver uma economia local. Só que praticamente toda essa economia ela era destinada para a metrópole, né? Os recursos que eram produzidos eram destinados à metrópole, né? E ainda havia a questão do comércio triangular existente nas colônias britânicas, né? Onde as colônias produziam os gêneros primários que eram enviados à metrópole, que eram transformados em produtos manufaturados. E a colônia acabava recebendo esses produtos além da mão de obra, que no caso era mão de obra escrava. Ok? No caso de Portugal e Espanha, esse processo foi diferente. O processo de colonização dos espanhóis e dos portugueses foi um processo de mais exploração, né? E ainda assim havia uma diferença entre Portugal e Espanha nesse sentido, porque a Espanha, ela, logo assim que começava a sua exploração, a descoberta de novos territórios, ela imediatamente já começava a explorá-los. Portugal não. Nós vamos ver que a ação portuguesa aqui no continente americano, com destaque óbvio para o Brasil, demorou algum tempo para se tornar efetiva. Portugal ela só fazia a exploração esporádica, vamos dizer assim, do pau-brasil, né? A exploração, a colonização de fato da região brasileira só vai se dar alguns anos depois de seu desenvolvimento, de seu descobrimento, vamos dizer assim, ok? E aí, como já estávamos falando há alguns segundos, nós vendo em relação à colonização portuguesa, apesar de ter sido encontrado pelo navegador Pedro Álvares Cabral, Portugal não tinha muito interesse em descobrir, em explorar cada vez mais intensamente, vamos dizer assim, as terras que ele acabava de descobrir, né? Lembra que a ideia de Portugal era estabelecer uma rota segura e vantajosa de acesso ao comércio das Índias, né? E assim, era mais vantajoso para ele manter esse objetivo de buscar novos rumos de comercialização com as Índias do que explorar uma terra completamente desconhecida e que não, logo de cara, não havia indícios de ter a questão de exploração de ouro, de metais preciosos, né? Então era muito mais vantajoso para eles continuar o comércio com as Índias, aonde havia certeza de materiais preciosos lucrativos. Só que isso vai mudar a partir da década de 30 dos anos 1500, 1530, 1535, quando as relações comerciais com a Índia já começam a ser desvantajosas, onde vários conflitos começam a acontecer, né? E também quando se descobre que franceses, ingleses e holandeses já estavam de olho no novo território descoberto, né? Os franceses eles já estavam fazendo acordos com as populações nativas do território brasileiro para a exploração do pau-brasil, né? Sendo que era uma das únicas fontes de riqueza que Portugal extraía do nosso território. E o que ele faz? Para evitar e para não correr o risco de que esses territórios fossem completamente tomados por estrangeiros, Portugal ele dá início em 1532, então, ao processo de colonização e exploração do território brasileiro. Porém, Portugal estava passando por uma crise financeira significativa, né? Eles não tinham condições de manter um processo colonizatório de uma terra tão grande, já que eles estavam passando por dificuldades financeiras, né? E o que ele faz? Ele começa então a estruturar a primeira organização política que a colônia do Brasil iria ter na sua história, né? Nós estamos falando aí sobre a questão
das capitanias hereditárias. Né? Nós vamos ver que, dentre os processos que estavam acontecendo aqui, antes de nós falarmos das capitanias hereditárias, havia também a questão do contato com os indígenas. Né? Aqui no Brasil nós tínhamos centenas de nações indígenas quando os portugueses chegaram ao nosso território. Aproximadamente, a estimativa era que nós tínhamos aqui pelo menos de 2 a 3 milhões de indígenas. Hoje nós temos aproximadamente entre 800 e 900 mil pessoas que são descendentes declaradamente de indígenas no nosso território. Né? Vários fatores contribuíram para essa redução drástica. O primeiro fator foi o contato brusco, vamos dizer assim, o choque de realidade que acabou por gerar conflitos, desencadear vários conflitos em relação entre índios e portugueses. Né? E também um outro fator significativo foi a exposição dos indígenas a doenças que nunca eles haviam entrado em contato na vida, vamos dizer assim. Né? Doenças como sarampo, como varíola, como gripe, eles nunca tiveram contato, e pelo fato de não terem contato, o organismo não estava preparado para combater esses tipos de males, o que acabou gerando na morte de vários e vários grupos indígenas, de várias e várias pessoas ao longo dos anos com esse contato, vamos dizer assim. Né? O Brasil ele tinha vários troncos linguísticos, vários troncos étnicos dos grupos indígenas, e nós temos que ter um destaque principal para os tupinambás. Né? Os tupinambás, vamos dizer que era a tribo indígena, a nação indígena que mais intrigava os colonizadores, seja pelo fato de sua organização, como que se dava, vamos dizer assim, a organização dos tupinambás, né? Seja pelos seus rituais. Os tupinambás eles eram conhecidos por serem antropofágicos. Né? Vocês se lembram muito bem do que se trata esse termo. Para eles tinham um ritual específico onde o prisioneiro era oferecido à tribo e era sacrificado e devorado pela tribo, literalmente. Eles praticavam a antropofagia. Né? Nós chegamos a ver também sobre esse contexto de a questão da confusão entre a antropofagia e o canibalismo. O canibalismo é como se fosse um hábito perene. A antropofagia que acontecia entre os tupinambás era relacionada a momentos especiais, a rituais especiais, porque eles viam, principalmente quando se tratava de um combate com um guerreiro que fazia, vamos dizer, uma boa luta em relação entre eles. Eles viam aquilo, eles valorizavam aquilo e achavam muito justo que ele fosse sacrificado, e assim eles absorvessem desse modo assim as boas energias e as boas, vamos dizer assim, os elementos de luta, de bravura que esse prisioneiro teria, ok? Era uma tribo que intrigava bastante no início da colonização. Ao longo do tempo, esses costumes obviamente foram se perdendo, foram se modificando com o contato e a adaptação das tribos tupinambás aos costumes das populações que estavam aqui, dos europeus que aqui chegavam, ok? E aí, como nós estávamos falando, a primeira organização colonial política, né, do Brasil foram as capitanias hereditárias. O que seriam isso? O território brasileiro que era explorado, ele foi dividido em lotes e entregue a grandes pessoas, a pessoas que tinham posses, que eram os chamados donatários. Esses donatários eles ficariam administrando perpetuamente essas regiões. O objetivo apenas de desenvolvê-las e pagar a quantia que lhes devia a coroa, né? Que eles deviam à coroa. Né? Essas terras seriam deles por possessão hereditária, deles, dos filhos, dos netos e por aí vai. Né? Numa iniciativa, numa tentativa do governo português de evitar custos com a manutenção da coroa e ainda assim voltar a encher os tesouros reais com essa questão da divisão e do pagamento dos donatários dos impostos à coroa portuguesa. Né? Só que assim, gente, dessas capitanias, apenas 2 prosperaram.
né, que foram as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco, né, que se favoreceram com a questão da pecuária, no caso de São Vicente, e Pernambuco foi muito favorecida com o início do processo do ciclo do açúcar, né. As demais não surtiram tanto efeito por conta de vários fatores, por exemplo, como a questão da convivência com os nativos, né, nem sempre eram muito amigáveis, haviam sempre vários conflitos, né, entre os donatários, as pessoas que viviam sob a tutela dos donatários e as nações indígenas, e também a questão de ataques externos, principalmente de piratas, né, piratas franceses, piratas espanhóis, piratas ingleses, que vinham e atacavam as cidades, as vilas, as feitorias que viviam ao litoral da colônia, né, e eram presas fáceis, já que não havia uma estrutura de defesa por parte da coroa portuguesa significativamente boa para oferecer resistência a ataques, né. Nós vamos ver ao longo do tempo que as capitanias elas não vão surtir o efeito desejado, e o que o governo português ele faz, ele vai trocar novamente a estrutura de governo. Ele vai trocar a estrutura de governo, sai então no caso as capitanias hereditárias e entra então o governo geral. Todo o território se torna novamente um só, sob a administração de um governador geral, que tem como meta preservar, né, a questão da defesa do território e também começar a desenvolver esse território do governo geral olhando as suas particularidades, ok? Só que assim, o que vai despontar, vamos dizer, nesse período, século XVI, século XV, na colonização portuguesa, já vai ser o que nós vamos chamar de ciclo do açúcar. A produção açucareira já vai ter um início promissor nesse período, né? E isso vai ajudar bastante a desenvolver a colônia, a desenvolver a sociedade colonial. Aqui vocês podem observar, e é uma foto que nós utilizamos bastante ao longo das aulas, que é a figura do homem bom, né? Nós vamos ver aí dois elementos que eram muito corriqueiros na sociedade, no cotidiano da sociedade colonial aqui no Brasil, né? Que é o exemplo da Câmara Municipal, né? E o homem bom aqui com a sua família. O homem bom, gente, é importante vocês lembrarem que ele não se trata de qualidades de caráter, vamos dizer assim, ele é legal, ele é gente fina. Não, homem bom, nesse caso, era aquela pessoa que ela tinha uma condição social muito boa, era uma pessoa da elite, vamos dizer assim. Ela tinha muitas posses, ela tinha muitos escravos, ela tinha muitos territórios, muitas fazendas, né, engenhos no caso, entre outras coisas. E geralmente esse grupo de pessoas, esse grupo de distintos cavalheiros, né, eles eram os representantes da população nas cidades, nas câmaras municipais, né? As câmaras municipais eram o local onde os homens bons eles eram ouvidos e falavam, né, e entregavam as suas demandas junto ao governador geral, né? Nas grandes cidades, por exemplo, como São Vicente, Salvador, sempre haviam as câmaras municipais e os homens bons ali, eles debatiam sobre o cotidiano da colônia e o que precisava ser feito ou o que precisava ser modificado, ok? A produção, vamos já falando um pouco tanto da exploração ainda do pau-brasil, que era muito evidente, assim como também a questão do ciclo do açúcar. Todo esse produto era escoado para a metrópole, obviamente, né? Mas ele era escoado através das feitorias. As feitorias eram os locais onde se guardavam, se armazenavam esses produtos, né? E era a ponte de entrega da origem dos locais de exploração ou dos locais de produção para o destino, né? Onde eles aguardavam os barcos, né? As caravelas que levavam toda essa produção para a metrópole onde ela seria processada, né? As feitorias geralmente elas eram fortificadas, havia fortificações militares, havia a presença religiosa, uma capela, e ali viviam os vários tipos de pessoas. Viviam os portugueses, viviam militares, viviam as pessoas que eram mestiças com indígenas mesmo viviam naquelas regiões, né?
E boa parte dessas feitorias, elas acabaram dando origem a muitas cidades brasileiras, ok? Só para vocês perceberem a importância que eram esses instrumentos, né? A feitoria, a questão da Câmara Municipal e o papel, a figura do homem bom, ok? Se por um acaso vocês caírem alguma coisa assim nesse sentido, lembre-se, o homem bom era aquela pessoa que tinha dinheiro, era aquela pessoa que tinha posses, que tinha escravos, que tinha fazendas, que era uma pessoa que tinha uma posição social elevada na sociedade. Tudo bem? E aí, continuando aqui, já entrando na questão do Brasil colonial, da sociedade açucareira, nós vamos ver que o que vai mover essa questão da produção de açúcar, o corpo, vamos dizer assim, da sociedade açucareira vai se dar na questão dos engenhos. Os engenhos eram as grandes fazendas, as grandes áreas de produção açucareira, né? E o método de produção é o que nós chamamos hoje de plantation, né? E ainda hoje é um método muito utilizado. Mas o que seria uma plantation? A plantation, ela é uma grande área de produção, um grande latifúndio, uma grande área agrícola, onde é produzido apenas, em via de regra, apenas um gênero alimentício, né? E esse gênero alimentício plantado, em via de regra também, vamos dizer que de 80% a 90% da produção era mandada para fora, era para exportação, né? Um exemplo clássico que nós temos é a soja brasileira. 90%, 91% da soja brasileira, ela é produzida aqui, mas é vendida no exterior, né? Ou seja, nós temos aí uma plantation, né? As áreas de produção de soja, elas são áreas de plantation, né? E o açúcar, ele foi algo muito benéfico para a colônia brasileira, porque era um produto que era muito visado na Europa, né? Apesar da coroa portuguesa não ter a tecnologia de beneficiamento, mas eles já tinham a tecnologia de produção, e isso já era bastante significativo, né? Toda a produção era feita aqui, levada para Portugal, onde Portugal processava e vendia na Europa. E era uma fonte de renda bastante significativa para a coroa portuguesa, né? E também para aqueles que estavam explorando esse método aqui no território, ok? Aqui no território, principalmente ali nas áreas do Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, entre outras regiões, né? Os senhores de engenho, eles se tornaram os chamados homens bons da época, porque eles se favoreciam muito desse processo, né? Conseguiam obter muito lucro, e não apenas aqui no território brasileiro, né, que nós conhecemos hoje como Brasil, mas haviam engenhos em toda a região do Império Ultramarino Português, e haviam pessoas que haviam engenhos em várias regiões do Império Português, para vocês verem como que era altamente lucrativo essa questão da produção açucareira, ok? Nós vamos observar aqui, gente, antes de falarmos um pouco do antigo regime, nós vamos ver que essa questão da produção do açúcar, né, acabei não mencionando aqui no slide, né, mas a produção açucareira no Brasil, vamos dizer assim, a produção açucareira no Brasil, ela vai sofrer o efeito de um evento que marcou e que tem uma importância significativa na formação do nosso território, na formação da nossa sociedade, que vai ser a União Ibérica, né? Isso vai ocorrer lá pelos anos de 1580, e vai acontecer da seguinte forma: o rei português, né, Dom Sebastião, ele morre em combate, ele desaparece em combate, e a linha sucessória de Portugal fica vazia. O candidato a preencher ela é o rei da Espanha, Felipe I, né? E ele acaba unificando as coroas, ou seja, os reinos de Portugal e Espanha se tornam um só. Só que assim, a Espanha, ela era inimiga de muitas nações, e Portugal era um reino que estava se reconstruindo. A estrutura dele militar era um tanto quanto fraca, vamos dizer assim. E como a Espanha tinha muitos inimigos, eles observaram isso e tomaram a vantagem de atacar territórios portugueses durante o período da União Ibérica, né? E aí nós vamos ter destaques para as invasões francesa e as invasões holandesas no território português, né? As invasões francesas, por exemplo, eles tentaram invadir e ocupar ali a região próxima do Rio de Janeiro, né? Depois tentaram ocupar a região do Nordeste. Obviamente não deu certo, eles acabaram sendo expulsos pelos portugueses e pelos nativos
que aqui viviam. A invasão europeia que poderia ter dado mais certo, gente, foi a invasão holandesa, né? Eles tentaram invadir ali na região da Bahia, mas acabaram fracassando. Porém, invadiram tempos depois a região do Maranhão, do Nordeste, ali do litoral nordestino. E essa foi a mais bem sucedida, né? Eles passaram aproximadamente 20 anos naquela região, desenvolvendo aquela região, né? Ali nós vamos ter a figura do Maurício de Nassau, né? Que era o governador daquele território conhecido como Brasil holandês, né? Que propôs e que criou várias medidas de beneficiamento, principalmente na questão do processamento do açúcar. A Holanda, ela tinha, né, os Países Baixos, eles tinham o domínio da manufatura do açúcar. Eles não tinham o domínio de como produzir o açúcar a partir da cana, né, da técnica de como moer, entre outras coisas. Porém, como beneficiar, tipo, o refinamento do açúcar, eles já tinham essa técnica. Com o domínio das áreas de produção, de plantação, a Holanda ela passava a ter o domínio da cadeia produtiva total do açúcar, né? E isso foi muito vantajoso para eles, porque eles já eram uma nação comercializadora de nascença, de natureza. Com esse domínio total, eles passam a ter a vantagem na produção açucareira no mundo, vamos dizer assim, né? E pelos anos de 1564, os nativos portugueses e brasileiros expulsam os holandeses, só que isso vai ter consequências para o nosso ciclo do açúcar, porque ela vai pegar toda a tecnologia que ela produziu e vai levar para as Antilhas e para a região de Suriname, onde ela desenvolve uma técnica mais apurada na plantação de açúcar, e toda a produção dela ela consegue comercializar fora, derrotando assim, quebrando de vez a questão dos envios, do processo de compra da cana-de-açúcar, do açúcar feito no território brasileiro, né, pela colônia de Portugal, ok? E agora, para finalizar, gente, o conteúdo que nós vamos ver aqui, que vai ser relacionado ao antigo regime, né? Esse antigo regime, vamos dizer que ele vai ainda herdar algumas características típicas do absolutismo, né? Do absolutismo no seu esplendor, vamos dizer assim, porque o rei e a nobreza, né, que eram as classes dominantes, eles mais do que nunca vão viver dos privilégios que, segundo alguns teóricos da época, eles conseguiram pela graça divina, né? Muitos reis vão afirmar o seu poder nesse período sob a prerrogativa da graça divina. Em um destaque especial, o antigo regime ele vai ser a estrutura que vai moldar as relações sociais, principalmente na França. Não significa que não havia resquícios desse modelo em outros países. Sim, por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles tiveram monarcas que faziam parte dessa categoria do antigo regime. Só que um destaque especial vai ser para a França. No caso aqui, a figura do rei Luís XIV. Luís XIV ele é considerado o maior rei absolutista que já existiu, né? Vamos dizer que os luxos que ele tinha, as vantagens que ele tinha eram significativamente grandes, ok? E quais eram as características? Basicamente, o antigo regime se pautava pela desigualdade. Se vocês observarem aqui a imagem acima, nós temos ali a classe da nobreza com o clero pisoteando um cidadão que era considerado inferior, né? O cidadão pobre, vamos dizer assim, né? E essa separação era cada vez maior e cada vez mais evidente, né? Onde as classes mais altas, a nobreza, a realeza e o clero, eles viviam de todos os impostos que eram cobrados das classes mais baixas e viviam das benesses da burguesia também, né? A burguesia ela não tinha ainda o poder total, ela tinha a questão econômica, né? E isso daí ela via com muito, vamos dizer, com muita insatisfação, o fato dela poder bancar, vamos dizer assim, beneficiar os luxos das classes altas e não ter o mesmo acesso a esses luxos. Vamos dizer que o auge do antigo regime vai ser o pontapé inicial para o que nós vamos ver mais adiante, que serão as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa e principalmente a Revolução Francesa. Essa estrutura do antigo regime ela vai ser o suficiente para criar revoltas e insatisfações populares que vão dar origem à Revolução Francesa, ok? Nós vamos ter aí vários exemplos de monarcas absolutistas, como por exemplo o Dom José I, o Luís
Luís XIV, que é o Rei Sol, o Henrique VIII da Inglaterra, né, que vai ser um dos principais nomes do absolutismo no continente europeu, ok? E todos vão herdar a mesma característica, sempre vão se pautar pelo luxo próprio, pelo benefício próprio da sua classe, em detrimento da população em geral, ok? Gente, basicamente esse foi o conteúdo que nós vamos ver em relação às nossas aulas de revisão. Eu espero que este conteúdo todo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu vou estar à disposição, ok? E no mais é isso, um forte abraço a todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula.